Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Malu Campers. Hoje vamos falar um bocadinho sobre como é que as coisas aconteceram o ano passado em relação à Malu ou seja, como é que foram as reservas, imprevistos, problemas, eventualmente valores de Faturação? faturação, sim. E E pronto, então vamos aqui começar um bocadinho por falar da nossa experiência nos alugueres. No último episódio também referimos um bocadinho como é que foi a nossa experiência a nível da transformação, legalização, até chegámos aqui ao ponto de meter a Malu a alugar. Como vos disse no último episódio, o primeiro ano foi um bom ano, para quem tinha começado há pouco tempo e com a experiência que nós tínhamos também no mercado. sim, foi um bom ano porque nós foi a tal questão que já tínhamos comentado, que é tínhamos o valor em mente, sendo que seria um valor que não estávamos à espera de lá chegar, mas que seria um valor, pá, mesmo top, por assim dizer. Podem-nos questionar agora qual seria o valor. Nós tínhamos pensado em cerca de 10 mil euros, 9 Sim, mil. chegámos a um valor que, olha, seria fixe chegarmos aos 10 mil. Sem grande expectativa, porque não estávamos à espera que tivéssemos tantas reservas. Exatamente, tanta aderência. E mesmo assim nós só fizemos o anúncio no ISK em fevereiro e pronto, e a partir daí começaram a cair boas reservas. No entanto, também reparámos deste ano para o ano passado que o ano passado tivemos reservas mais longas, não é? Sim, sim, comparado com o ano passado, este ano tivemos mais reservas, mas reservas mais curtas. O ano passado tivemos reservas de 10 dias, 14 dias. 14 dias, portanto também se nota uma grande diferença a nível de poder de compra e a nível da situação global que se encontra o mundo, não é? E principalmente também Portugal. Começamos a ver que os portugueses também aderem mais a este tipo de experiência. Aqui temos a nossa convidada, se calhar. Temos aqui uma convidada. E que pronto, e este ano tivemos muito mais portugueses que o ano passado, o que quer dizer que as famílias portuguesas também estão a aderir a esta experiência. Pronto, ela quer mesmo entrar no nosso podcast. Apresento-vos a Luna, é a nossa Esta é a cadela. Luna, que vocês já ouviram falar sobre ela, a dizer quando estávamos a falar sobre os nomes, que Lu mais Mel, sim, Luma, sim. fazia-me lembrar a Luna, e esta é a Luna. E ela também quis entrar desta vez Pronto, no episódio. ela é muito mimada, não se nota, não é? E então, pronto, estávamos aqui a falar sobre os alugueres do ano passado relativamente a este ano. Eu sinto que houve maior aderência por parte dos portugueses a este tipo de experiência. Sim, porque acho que é a questão de, ok, o pessoal está com um bocadinho menos de dinheiro, se calhar, em vez de estar a ir para fora, porque depois não vai conseguir, se calhar, pagar o voo, estadia, alimentação, passeios, então se calhar preferem explorar Portugal. É uma opção bastante válida em que, na realidade, as carrinhas é estadia, carro de aluguer e ainda podem fazer as refeições tudo no mesmo, ou seja, conseguem fazer tudo no mesmo sítio. Exato. Não precisam de estar, ok, agora vou para, sei lá, Porto Covo, tenho que alugar uma casa, depois lá tenho que fazer as refeições, depois tenho que ir jantar fora ao restaurante porque se quiser me afastar um bocadinho. Não, que as carrinhas temos essa liberdade. Sim, por acaso, agora que tocaste nesse ponto, tivemos vários feedbacks no sentido em que as pessoas optaram muito por esta experiência, também no sentido em que é o que o Luís disse, ou seja, eu planeei estar 3 dias na Ericeira, mas chegou ao segundo dia e já tinha visto tudo. Se eu tivesse alugado uma casa nesses 3 dias, eu só poderia sair no terceiro dia. Tendo uma carrinha, uma casa às costas, eu ao segundo dia eu podia dizer, olha, apetece-me ir, sei lá, para Peniche, vou arrancar para Aliás, Peniche. isso aconteceu connosco quando nós fizemos, por exemplo, esta viagem este ano. Sim, exatamente. Tínhamos planeado ficar 2 dias em Madrid e depois vimos que, ok, Madrid se calhar não é muito Não a era nossa muito cena fixe. nesta viagem e se calhar, olha, ficamos só um dia e no dia a seguir arrancamos. E fizemos isso, se calhar, se tivéssemos alugado uma casa, tínhamos ficado lá os 2 dias porque já estava pago. Sim, temos mais liberdade, eu acho. Estamos mais livres, não temos ali um compromisso de um aluguer, de uma casa que tens que chegar ao fim do aluguer. E, Podes pegar na carrinha se te apetecer e ir embora. Chegas a um local que não é aquele local que tu estavas à espera, olha, arrancas. Portanto, temos esta facilidade e foi um dos feedbacks positivos que nós também recebemos porque é que as pessoas aderiam a esta experiência. E também porque havia muitas que já tinham planeado fazer um tipo de aventura como esta e que, pronto, aproveitaram também por fazer este ano. É assim, se coincide com o facto de estarmos agora a passar assim uma situação mais Pois, uma complicada situação económica. financeiro, não sei, mas pronto, este ano tivemos mais portugueses a alugar a nossa carrinha do que o ano passado. O ano passado tivemos para aí o quê? Tivemos Dois, duas. três? É engraçado que uma das raparigas, eram 3 amigas, uma delas chama-se Leonor,
e ela fez uma reserva na nossa Malu, e é engraçado que eu ainda esta semana, ela entrou em contacto connosco. Por causa do podcast. Por causa do podcast, exatamente, esteve a ouvir o podcast, e que este ano comprou uma carrinha. Ela na altura tinha feito o aluguer connosco, tinha exposto essa vontade de querer comprar uma carrinha, e nós estivemos ali a falar um bocadinho com ela e também no intuito de a ajudar. E é engraçado que este ano ela contactou-nos no sentido de ajudá-la num imprevisto que ela teve com uma carrinha, com a carrinha que ela comprou para alugar, e que logo a primeira reserva teve um grande imprevisto. E é engraçado que a Leonor sempre demonstrou este interesse, e hoje em dia, ou seja, passado um ano, vem ao nosso encontro. Pronto, e claramente nós ficamos contentes porque... Sim, ficamos contentes porque conseguimos de forma positiva passar esta paixão pelo autocaravanismo, pelo empreendedorismo, que nós somos um bocadinho isso, não é? Sim, e temos várias pessoas que têm caravanas e que nos contactam também para tirar dúvidas e dizer, olha, vocês já têm experiência nisto, como é que vocês conseguem se safar do... Imagina, bateram com a carrinha, olha, agora o que é que eu tenho que fazer? Pronto, porque nisso o ISK não está muito bem estruturado, e sinto que eles têm certas falhas aí, mas noutro episódio vamos só falar sobre o ISK e a nossa experiência com o ISK, acho que seria interessante também partilharmos aqui com os nossos ouvintes. Já está na lista de próximos episódios. Já está na nossa lista, é verdade. E pronto, para nós é super interessante as pessoas recorrerem a nós, porque quer dizer que nós temos esse know-how e que elas sabem que nós temos esse know-how. E a questão é isso, é muito fixe as pessoas fazerem isso. E acho que isto devia acontecer em todas as áreas. Exatamente. Ou seja, por exemplo, sou personal trainer, tenho dúvidas sobre um aluno que tem uma especificidade muito que eu não domino. Não tem mal nenhum eu ir ter com o meu colega que se calhar domina isso e tentar perceber, olha, podes-me ajudar aqui com esta pessoa, eu sei que já... Mas nós temos muito o medo de falar com as pessoas. O medo de partilhar. Temos o medo de... Não, eu acho que não é tanto o partilhar, temos medo que a outra pessoa vá nos julgar por nós não sermos tão bons profissionalmente, por exemplo. Eu concordo, e também acho que, por exemplo, eu sinto muitas vezes isso, no sentido em que, sei lá, tu queres saber alguma coisa de, sei lá, olha, um bom mecânico. E há pessoas que ficam assim meio reticentes, não, eu não vou dar o contacto do meu mecânico, porque eu sei que o meu mecânico é bom e eu não quero que tu podemos falar sobre a coisa linda, por exemplo, que é a marca de roupa da Mariana. A Mariana às vezes... pessoas com uma das nossas camisolas. A Mariana cruza-se com pessoas e pergunta, então onde é que é o teu fornecedor? As pessoas parece que têm medo de dar ao fornecedor, porque as pessoas não percebem que às vezes o conceito da roupa de uma e da outra pessoa não tem nada a ver. Não é o fornecedor que vai... Eu não vejo, eu até vejo isso de outra forma, vejo no aspecto em que eu não tenho qualquer problema de partilhar os meus fornecedores, partilhar como é que eu comecei, porque ninguém vai fazer como eu faço. Aquela pessoa não é Mariana Caldeira, aquela pessoa não tem as minhas ideias e não tem a minha força de vontade para tornar aquilo que eu tornei hoje, não é? Isso é como tu fores a ver várias pessoas que passaram por este processo de conquista e agora estão num patamar em que só partilham o seu conhecimento, que também têm os seus negócios, mas que já têm pessoas a fazer essa gestão dos seus negócios, e depois o intuito delas é partilhar esse conhecimento, não é? Sim, como é que chegaram lá, qual é que foi o percurso. O meu professor Marco Oveia, que ele trabalhou na Google e no Pestana e é muito bom em marketing, SEO e marketing digital. Ele chegou a um ponto da vida dele, que já tinha aprendido tanto, que agora o intuito era partilhar essa informação para pessoas que quisessem alcançar o objetivo que ele alcançou e poder partilhar esse conhecimento. Portanto, para nós, como Malu Campers, nós não temos qualquer problema de partilhar as nossas experiências, partilhar os nossos contactos. Não. Aliás, podem enviar mensagem à vontade, seja sobre o que for, que nós vemos. Se nós conseguirmos ajudar, respondemos logo que possível. Se não conseguirmos, vamos tentar descobrir como é que podemos ajudar. Sim, por acaso neste sentido que a Leonor estava a panicar, porque foi logo o primeiro aluguer dela e ela teve logo uma má experiência. E eu estava a tentar dizer, calma Leonor, isto é normal, também acontece connosco várias vezes, que só não acontece a quem não aluga. Claro. Portanto, ela foi o que eu te expliquei, vais ter sempre imprevistos, isso vai sempre acontecer. Agora, o intuito, e também eu aprendi isso muito contigo, que eu era mais estressada, que não vale a pena estarmos-nos a focar ali no problema, o intuito é resolver rápido. Sim, eu acho que o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas, aconteceu o problema e durante 5 dias estão a pensar no problema. Sim, olha, podemos falar agora, por exemplo, dar o exemplo das italianas, que no primeiro ano nós tivemos um grande imprevisto com a Malu,
de duas italianas, se quiseres Sim, as duas partilhar. italianas basicamente, pronto, levaram a Malu tem 2,65 m e elas ou fizeram mal eu acho que elas fizeram mal os cálculos quando estavam a fazer a curva e basicamente bateram com a parte de cima da carrinha num daqueles estacionamentos dos supermercados Do Intermarché. onde fazem a sombra para os carros mais pequeninos estacionarem e elas fizeram mal a curva e basicamente fizeram um buraco na fibra, partiram a claraboia e partiram também um painel solar. Pá, se calhar a maioria das pessoas começava a gritar com elas, a dizer que elas são umas anormais, né? E na altura acho que até fui eu que resolvi o problema. Falei sempre super tranquilo com elas, mostrei que pá, são coisas que acontecem. Sim, epá, entretanto, desculpa de interromper, o Luís ficou, ou seja, a gerir as reações delas e a preocupação, não é? Porque também é preocupante para nós, mas para a pessoa que está a passar por aquilo na sua experiência que não deveria passar, também foi incomodativo. E elas ficaram logo super preocupadas, a dizer, claro, a culpa é nossa. Sim, mandaram logo fotos do que é que estava a acontecer, ligaram. Pronto, e o Luís ficou encarregue então de as acalmar e tentar perceber o que é que tinha acontecido. Pá, eu, inclusive, recordo-me que estava em casa da minha avó, fui à procura de mecânicos naquela zona, porque elas estavam no Algarve, se não me engano, não era? Estavam, elas foram logo, por exemplo, deu para ver que aquilo dava para reparar, elas foram logo reparar os painéis solares. Pronto, depois eu consegui achar o contacto que na altura até tinha sido os meus pais tinham ido com a carrinha lá na zona do Algarve, os painéis solares, foi em Algesur, sim. Nós falámos logo com elas para irem logo diretas, elas estavam para aí a 45 minutos, elas não estavam muito longe do local. 45 minutos, foram logo lá e elas substituíram logo os painéis solares, que por acaso foi uma cena muito fixe, que só viemos a descobrir depois que os seguros do ISK não se responsabilizam pela questão dos painéis solares. Sim, isso é uma boa dica. Elas por acaso, pronto, fizemos isto totalmente sem saber o que é que estávamos a fazer e correu bem, que foi, olha, troquem já os painéis solares, nós temos dois, elas partiram um, elas trocaram logo e foram elas que pagaram, né? Foram elas que estragaram. Sim, basicamente, só para também perceberem e encontrarmos aqui, ou seja, o incidente aconteceu, elas bateram e danificaram os painéis e também danificaram a fibra, que é o teto, neste caso, a parte de cima da carrinha, o teto e aquilo que nós questionámos é, ok, o que é necessário para a carrinha continuar a funcionar até terminar a reserva? Visto que não era nada mecânico que pudesse influenciar a segurança das pessoas que estavam ali, mas sendo que era só o teto e sendo que era só os painéis, então o passo crítico a resolver seria os painéis solares. Então foi quando nós... Sim, o que é que elas... A nossa questão foi, o que é que elas conseguem resolver agora que seja assim rápido? Para não estar a danificar mais também a experiência delas, apesar de que a culpa tinha sido delas. Sim, mas... a questão foi, ok, os painéis solares é aí a 45 minutos, aquilo é tirar e pôr um novo, ok, fica logo resolvido. Depois a questão da parte de cima da fibra e da claraboia, nós não sabíamos... Quanto tempo é que ia demorar, se era possível resolver. Foi aí que tu descobriste a questão do Hélio, sim, da RP Auto ali no Montijo, na Atalaia. Ou seja, nisto tudo o Luís estava aqui a gerir esta situação, eu estava a tentar arranjar o contacto dos painéis solares, porque não tinha na minha agenda. Lá encontrei e encaminhámos as italianas para então tratarem dos painéis e enquanto isso eu tentei arranjar um mecânico que também fosse parceiro do ISK, porque já tinha lido em alguma comunicação que o ISK tem vários parceiros a nível de mecânica, em que podemos aderir a esses parceiros e que qual é o benefício de ir a um mecânico parceiro do ISK? É que, ou seja, tens um incidente, tu vais necessitar de um diagnóstico dessa entidade, vais precisar de um orçamento oficial. E é muito importante que essa oficina já tenha uma ligação e uma relação com o ISK. É só porque facilita mais as coisas do que ser um mecânico que vocês conhecem, não há tanta credibilidade. Sim. O ISK, pronto, dá o benefício do, ok, nós já conhecemos neste caso é o Hélio da RP Auto. E pronto, é mais fácil, é mais credível para o ISK. Mas é engraçado que eu nessa altura eu tinha lido essa informação, mas por acaso encontrei o RP Auto e só soube que ele era parceiro depois de ver as especificidades que eles tinham lá na parte dos contactos. E é engraçado que fica aqui a dica, que é um ótimo mecânico, é o Hélio, o RP Auto ali na Atalaia, ao pé do Montijo. E é o nosso mecânico oficial neste momento. A coisa boa do Hélio, por exemplo, para quem aluga carrinhas aqui na zona de Lisboa e se quiser lá ir, nós temos um problema na carrinha, que foi, pronto, vamos continuar e vocês vão perceber como é que funciona o Hélio. Ok, nós pedimos a elas para irem diretamente ao Hélio, que era para o Hélio ver o problema. Antes disso, eu falei com o Hélio e o Hélio disse, era sábado, e o Hélio disse, olha, por acaso ao sábado não trabalho.
Pá, e vejam, correu tudo super bem, por acaso. Foi uma sinergia que foi. Mas só para, desculpa, Não faz mal, elas diz. ainda continuaram na reserva mais 2 dias. Nós Sim. vimos, porque estava bom tempo, não havia problema a nível de condução, porque fizeram um buraco, Apesar mas de não era terem um buraco identificado a enorme. fibra que fez um buraco, mas também não ia chover, Isso não não é? ia chover, nós temos, olha, para nós podem continuar à vontade, não vejo razão para terem que parar ou trazer já a carrinha, tragam depois no quando último acabar. No dia- último dia que foram diretamente para o Hélio, que era para ir Exatamente. sábado, que o Hélio não trabalha nem ao sábado nem ao domingo, e ele foi lá de propósito Abriu uma exceção. abrir a oficina para ver o problema, dizer mais ou menos quanto é que seria um orçamento, só depois é que ele ia conseguir. E só para vocês verem que é isto que nós gostamos, por isso é que trabalhamos com o Hélio, que é, ok, nós tínhamos esse problema, no dia a seguir já tínhamos uma entrada na carrinha e claramente que o Hélio não ia conseguir resolver aqueles problemas em menos de 24 horas. O que é que ele fez? Tapou os buracos todos com silicone castanho. E porquê castanho? Porque a parte de cima é branca. Porque caso acontecesse novamente este problema, as pessoas não podiam dizer, não, esse sítio já estava. Não estava porque o silicone era castanho, portanto se estragassem, o silicone castanho era no sentido de, ok, não, é uma avaria nova e não é antiga. Pronto, E ele fez tudo o que ele conseguia para nós no dia a seguir termos a carrinha a funcionar. Exatamente. Claramente tivemos que comunicar os clientes a seguir de que tinha ocorrido esta situação. Comunicávamos sempre antes de eles chegarem ao pé da carrinha a Exatamente. dizer que, olha pessoal, nós temos este problema na carrinha, mas não chove dentro da carrinha, está totalmente funcional. Sim, mas também cabia ao cliente depois decidir se queria Por isso é que nós eventualmente falávamos avançar. com E nós sempre antes da reserva avisámos que tinha acontecido isto na última Enviávamos reserva. fotos como é que estava atualmente, o que é que tinha Exatamente. acontecido e Pá, e por todas acaso, as pessoas disseram que não havia era na boa, problema. desde que não influenciasse a experiência, pá, e estava tudo a funcionar, porque o nosso intuito era ter logo os painéis e isso elas já tinham ido ver logo naquele dia. Sim, Portanto, claro, a boia estava funcional, apenas era a proteção que estava um bocadinho rachada. sim, mas eu não portanto, vos também vou não foi negar que naquele dia foi o primeiro incidente, eu liguei ao Hélio em pânico, a quase chorar mesmo. Que eu cheguei a ao pé do chorar. Hélio e o Hélio disse era impossível eu não ajudar-vos, que a Pá, Mariana ligou para mim a chorar bastante. Desculpem, mas é engraçado que o Hélio ligou-me e disse: vá, oh menina, vá que eu vejo a sua carrinha, venha lá, não se preocupe, isto acontece, isto vai se resolver. E então ele acalmou-me ali, eu queria ali uma ligação com ele. E ele disse: olha, traz a carrinha que eu vejo-te a carrinha, vou tentar fazer o máximo que eu conseguir e vais ter a carrinha pronta. Portanto, ele descansou-me muito e realmente nós continuamos com o Hélio. É uma pessoa, Vamos continuar certamente. é uma pessoa que ganhámos uma ligação muito especial e que confiamos, não é? Que era isso que eu, pronto, desculpem, Não faz a mal, questão diz. do que estávamos a falar é isto que acontece com o Hélio. Já, claro que já aconteceu mais coisas. Sim, E sim. nós chegamos ao pé do Hélio, olha, temos este problema, mas temos uma reserva daqui a 2 dias. Ele traz a carrinha, vamos tentar resolver o máximo possível para vocês conseguirem continuar a alugar e não prejudicarem o vosso negócio, nem as férias das pessoas, que na realidade muitas delas marcam um avião para vir de propósito Claro. para Portugal, para terem férias e depois nós dizermos assim, olha, peço desculpa, mas um dia antes, por exemplo, olha, peço desculpa, mas a carrinha não está disponível para vocês alugarem. É que depois isso é um problema para conseguir arranjar. Por exemplo, em agosto não há carrinhas disponíveis no ISK, para estar tudo alugado. Sim, está sempre E tudo é um alugado. filme, às vezes, quando há um problema, conseguirmos arranjar outra carrinha para Sim, as nós pessoas. também notamos diferença que no primeiro ano que nós entramos não havia tantas carrinhas, é um facto. Este ano há muito mais carrinhas, muito mais Sim, carrinhas. mas isso, pronto. O que também torna que existe mais oferta, mas continua a haver muita Sim, procura. há muita, a questão é que Por isso existe é que muita quando procura. me questionam, mas tu não tens receio que as pessoas ponham na mesma localização que a tua? Para já é assim, nós nos nossos anúncios disponibilizamos a nossa localização de onde está a nossa carrinha. Claramente que isto foi estudado e foi uma estratégia que nós tomámos e claramente que eu sei que há várias pessoas que vão ao nosso anúncio, sabendo da nossa experiência e também devido ao nosso feedback e às Sim, temos reviews que nós imensas temos. reviews Temos várias positivas, portanto, muitas positivas. A maioria Aliás, são é todas cinco- positivas. Quando nós dizemos que são positivas, é no sentido que são quase todas grande cinco maioria é 5 5 estrelas. estrelas. A maior parte, a média é 5 estrelas. 95% delas cinco são 5 estrelas. Pronto, depois há outras pessoas que dão aquelas 4 É estrelas. aquelas mas depois 4 estrelas que são 5 porque elas só falam bem no comentário, mas dão 4. Mas eu também não Sim, tem eu problema. não vou negar que a primeira review que nós tivemos de 4 estrelas eu fiquei muito triste, mesmo muito triste. Porque pronto, não estava à espera e em 16 reservas tínhamos tido sempre 5 estrelas e tivemos aquela reserva de 4 estrelas o ano passado. E fiquei assim um bocado
pronto, triste, mas depois de ler o comentário de todo que não me fez sentido aquela Sim, atribuição. porque são pessoas que dizem na cara, aí foi a melhor experiência, adorámos a Malu, a recomendamos, e às vezes até escrevem isso no comentário, mas depois dão 4 estrelas. Sim, são aquelas pessoas que não querem dar 5, não querem dar 5, mas e dão 4. Pá, sim, também Mas não... pronto, isto são coisas que, epá, nós temos que nos habituar e claramente que isso não categoriza o nosso serviço porque vemos que a nossa média é 5 estrelas e nós sabemos que temos uma boa estrutura montada e que o nosso serviço é de excelência. Desde o pedido até à fase final, à fase de entrega da carrinha. Sim. Portanto, eu acho que nós nisso temos muito know-how, por isso é que também, isto para dizer, por isso é que temos muitas pessoas a virem-nos questionar e quando compram as carrinhas também nos questionam e tiram-nos dúvidas, fica só aqui à parte, se depois quiserem procurar. Nós também fazemos gestão de aluguéis de caravanas. Ou seja, vocês tiverem uma carrinha e querem alugar, mas não querem ter o trabalho, e não quero, só querem, olha, tenho aqui a carrinha, quero ganhar, em vez de estar aqui parada, quero ganhar algum dinheiro extra, nós fazemos essa gestão dos alugueres, fazemos... Sim, se quiserem procurar a nossa página, chama-se Campergest. Eu depois posso deixar aqui em baixo. Nós depois também vamos fazer só um episódio a falar da Campergest, mas só para enquadrar aqui, isto foi uma necessidade que nós sentimos por parte das pessoas, porque houve várias pessoas a questionarem-nos se nós vendíamos, fazíamos gestão de aluguer... aliás, às vezes as pessoas nem percebiam muito bem o que é que éramos, até perguntavam se éramos uma plataforma tipo ISK. Sim, questionaram se éramos uma plataforma tipo ISK. E começámos a pensar, olha, se calhar isto também é uma boa área de negócio para podermos entrar, visto que temos muita procura neste sentido. E foi num intuito, nós criámos este serviço de acordo com a necessidade dos clientes que nos vinham abordar. Portanto, foi um serviço que foi criado com base a procura que nós tivemos. E nós começámos a pensar, olha, isto seria uma boa área de negócio também, gestão de aluguéis de caravanas. E pronto, e iniciámos esse processo este ano. Mais para a frente depois nós iremos falar e abordar isto, se quiserem pesquisar Campergest, já no sabem. Instagram, sim. Mas pronto, para concluir aqui que os aluguéis do primeiro ano numa avaliação global correram bem, tivemos este imprevisto e claramente que as coisas não são perfeitas, isto acontece... Não são perfeitos e às vezes há coisas que acontecem, por exemplo, nós tivemos o problema, por exemplo, com aquele casal português. Sim. Que falámos claramente com o mecânico anterior para fazer toda a revisão, ver os discos, as pastilhas... Sim, porque aconselho a todas as pessoas que querem alugar caravanas que por favor façam as revisões antecipadamente antes de as alugarem, porque não queremos, ou seja, as pessoas estão a alugar uma caravana que tem que estar em condições e a nível de segurança tem que estar ok. Sim, mas pronto, a nossa gestão foi a tal questão. Sim, a nossa gestão, mas nós também perdemos muito tempo e muito dinheiro investido para fazer essa manutenção e ter a carrinha impecável. Sim, porque impecável. Eu gosto de pensar, eu sou aquela pessoa que problemas podem acontecer ou pensar que, eu vou alugar a carrinha a uma criança de 5 anos. Isto tem que estar o mais prático e mais fácil de utilizar. E sim, não esquecer que uma caravana é assim, tu alugas, eu vejo isto como, por exemplo, eu vou alugar uma casa no Airbnb, não é? Eu alugo aquela casa, claramente que a casa não é minha. Eu sendo eu e com os valores que eu tenho e também agora que alugo, também tenho essa percepção e tenho sempre esse cuidado, não é que eu já não tivesse, mas agora ainda tenho mais atenção sobre isso. Mas claramente que as coisas não são tuas, tu não tens o cuidado, não vais ter o cuidado que tu tens com as tuas coisas, com as coisas dos outros. A maioria não tem, não me venham dizer que têm. Acredito que muitas das pessoas tenham esse valor e essa preocupação, mas a maioria não quer saber. Claro que não. A pessoa ainda se paga a taxa de limpeza, paga não sei o quê, portanto, há coisas que, e depois estamos a falar de caravanas que é tudo muito sensível, muito minucioso, as coisas estragam-se muito facilmente. E as pessoas não têm aquele cuidado que nós temos. Por exemplo, nós fizemos uma grande viagem, nada se avariou, não é? E depois, passado uma ou duas reservas na mesma carrinha, já tinha coisas que tinham estragado. Pronto, e para continuares, estavas a dizer da experiência dos portugueses que nós tivemos. Pronto, nós tivemos a tal experiência dos portugueses. Nós fazemos as revisões todas atempadamente. Se vimos que há algum barulho, então se ouvir algum barulho que não acho normal, ligo logo para o Hélio. Neste caso não foi o Hélio que fez essa revisão. Nesse caso foi engraçado, que agora estamos aqui a conversar, mas é que, ou seja, imaginem que a carrinha está no Algarve. O que é que acontece? Tens duas hipóteses. Ou mandas a carrinha para Lisboa, ou acionas o seguro do ISK e mandas a carrinha para Lisboa e as pessoas vão para o local que pretendem ir. Sim, mas isso são coisas internas do ISK. Sim, e a carrinha vai para Lisboa, ou então tens a possibilidade de encontrar um mecânico da zona. Porquê? Isto porquê? Porque a carrinha, ao vir para Lisboa, ainda vai demorar uma semana a chegar. Sim, não há
reboques diretos Não, do só Algarve. se nós, proprietários, fomos até ao Algarve e fomos buscar a carrinha diretamente. Mas isto para dizer que, nessa questão, nessa reserva, nós pensámos que, opá, isto foi logo no início, acho que foi no segundo dia que lhes Foi bem no aconteceu. segundo dia, ou seja, vou logo dizer o problema, que senão estamos aqui a enrolar e as pessoas não percebem. Pá, nós fazemos a manutenção da carrinha tudo atempadamente e eles, quando estavam a chegar ao Pingo Doce, a um dos supermercados, eles dizem que ficaram sem travões, ou seja, eles travam e a carrinha não travou praticamente nada. E eles, claro, que nos ligaram, super assustados, e nós também ficámos, tipo, então, mas espera aí, nós pagámos para terem para verem os travões, os discos, os as discos, pastilhas. tudo o que seja a nível de segurança, que se eu tiver que gastar 300 ou 400 euros em mecânica, mas ter a certeza que a carrinha está impecável, eu sou a primeira pessoa a pagar. E nós ficámos, tipo, o que é que está a acontecer? O que é que aconteceu? Espera aí, supostamente nós pagámos para aí 500 euros em mecânica, claro. e isto supostamente devia estar resolvido. Mas pronto, as pessoas não têm culpa, explicámos a situação. Não, e aí eles não tiveram mesmo culpa, aí era uma coisa que nós nunca poderíamos... Tudo o que tem a ver com mecânica de desgaste, nós não podemos culpar as pessoas. Não podemos culpabilizar as pessoas. Se tiver um problema na embreagem, a culpa não é da pessoa, porque aquela embreagem já fez para aí 70 mil quilómetros, e então as pessoas não têm culpa. Se eu tiver um problema, por exemplo, neste caso foi nos travões, a pessoa não é culpada porque ela apenas travou, né? Só se andasse com o travão de mão. Sim, nós ficámos em pânico porque de certo modo não queríamos nada. Não estávamos à espera desse problema. Sim, e não era perigoso. Estávamos à espera né? do problema e não queríamos nada danificar a segurança dos clientes. É isso. E nesse sentido, ou seja, tentámos que, portanto, isto foi no segundo dia da reserva, eles ainda tinham mais 4 dias, se não me engano. Portanto, ainda tinham muitos dias para usufruir. Então, a nossa questão foi, ok, vamos arranjar um mecânico aqui perto. Andei logo à procura no Google, disse para enviar a carrinha. Mas mandámos para o Autopinto. Mandámos para o Autopinto, para a oficina. Sim, andámos à procura, mas depois tu disseste que tinhas lá lembraste. Exatamente, tinha lá um contacto, uns grandes amigos dos meus pais, da Vidal para Jesus. E eles, por acaso, têm uma oficina em Almancil. E eu disse, por favor... recebam a minha carrinha só para verificar o que é que se passa, porque os clientes já estão muito insatisfeitos e nós queríamos, de certo modo, arranjar uma solução para isto o mais rápido possível. E eles também foram espetaculares e receberam-nos a carrinha. Ou seja, eles pernoitaram nesse dia no Pingo Doce. No Pingo Doce ou no supermercado. No dia a seguir mandou-se o reboque ir buscar a carrinha para o Autopinto. Eles ficaram lá um bocadinho à espera. O problema só teve resolvido lá para as 3 da tarde, na realidade, sim. Porque pronto, foi ter que meter pastilhas e discos novos, que aquilo não estava bom, e eles depois continuaram a viagem. O que nós fizemos foi, ok, como vocês perderam aí... Demos mais um dia. Perderam, não foi um dia, tiveram até às 3 da tarde, mas foi um bocado mau. Nós no dia a seguir dissemos que, ok, olha, pessoal, uma forma de vos compensar, e porque também nós não estávamos à espera que isto acontecesse, e sim, é muito perigoso, né? Vamos dar mais um dia, ou seja, em vez de entregarem na terça, entregam na quarta e não têm que pagar mais nada. E eles... Pronto, tentámos, ou seja, isto para vos dizer que não paniquem, apesar de que eu panico muito, mas é que, olha, eu namoro com o Luís há 3 anos e meio e de facto um dos meus defeitos era panicar, sofrer por antecipação, focar muito no problema. E desde que estou com esta pessoa aqui ao meu lado, realmente, em certo modo, sinto que sou uma pessoa muito mais calma, ponderada. E mesmo assim não é calma. Calma, também. Não queres tudo de uma vez. Mas eu acho que é a questão de nós não podemos focar-nos no problema quando as coisas acontecem. Ok, os primeiros 5 minutos podemos pensar, bem, porque é que isto aconteceu? Tem direito aos primeiros 5 minutos só para panicar. Como é que isto aconteceu? Como é que isto pode ter acontecido? Ok, não consigo descobrir. É porque nem interessa se vocês descobrem como é que aconteceu. Vocês vão ter que pensar em como é que eu vou resolver este problema. Eu acho que é fundamental. Isso é que é o importante. Ok, perder ali os 5 minutos de ok, como é que isto aconteceu, o que é que eu fiz mal, ou o que é que poderia ter acontecido melhor para este problema não ter acontecido, porque a ideia também é melhorarmos, não é só pensarmos na solução para aquele momento, é pensarmos na solução para sempre. Para sempre, exatamente. É isso. E isso é muito importante nesse aspecto que tu tocaste, porque... Às vezes as pessoas não querem gastar dinheiro e dizem isto como é para alugueres, é chapa 5, é meter aqui umas coisas e está tudo a andar. E não é. Assim, pelo menos para nós não é. Pelo menos Exato. Para nós. Nós não criticamos quem o faz de todo, porque já vi muitas pessoas que é para alugar, não se preocupam com a mecânica, se a janela não abre, não querem saber. Nós às vezes até damos indicações, tipo, olha, isto é a nossa opinião, deviam inserir isto e não sei o quê, e as pessoas desvalorizam, isto é para alugar, não sei o quê.
pá, pronto, cada um sabe de si, nós sabemos de nós e a nossa política e aquilo que nós valorizamos e está implícito nos nossos serviços é esta qualidade e tentar verificar, ou seja, este problema aconteceu, de todo que não queremos que o problema volte a acontecer. E agora, como é que nós resolvemos e como é que nós vamos resolver isto para não acontecer mais? Exatamente. Ou pelo menos durante uns tempos não aparecer. Mas Às sabes vezes... que uma das coisas também complicadas é depois, ou seja, esta gestão emocional, porque isto depois também passa por uma gestão emocional também, porque tens de estar a gerir os teus clientes que já estão insatisfeitos, mas depois também tens de estar a arranjar soluções para que eles não fiquem insatisfeitos e depois também tens de estar a arranjar soluções para que a carrinha fique bem. Portanto, claramente que isto é uma gestão de stress alta, não é? Portanto, mas acho que faz parte. Claro, faz parte e cabe a ti ou ao vosso casal ou à tua equipa, neste caso, arranjar então estas soluções e ver as coisas ver as coisas de fora, de tentar, ok, isto é assim, vamos fazer isto, pá, e para isto nunca mais voltar a acontecer, vamos ter que tomar medidas. Epá, porque é assim, o problema aconteceu uma vez, pode não ser culpa vossa, mas se o problema acontecer a segunda vez, terceira, já é culpa vossa. Pá, isto no meu ver. Portanto, claramente que foi um bom ano, tivemos estes 2 incidentes, este ano tivemos mais. Tá bem, mas tens mais mas carrinhas. temos mais uma carrinha, temos 2. Se tens 2, tens de ter o dobro dos problemas. Isso pois, é... temos de ter os 2. Mas pronto, nós não vamos contar tudo, porque vocês vão ficar, ok, já tenho 2 e isto fica para outro episódio, a compra da segunda carrinha depois do primeiro ano. Mas isto para vos dizer que então chegámos ao final do ano com estes imprevistos, conseguimos resolver tudo. No final de todos os nossos check-outs... Sim, tivemos esse imprevisto, depois também tivemos, agora lembrei-me assim, sim, tivemos um problema na torneira que vertia água. E lembras-te de chovia na carrinha também? Também chovia na carrinha, foi o Hélio que resolveu, e só conseguimos também resolver esse problema à terceira tentativa. Primeiro achávamos que era da claraboia, meteu-se claraboia nova por causa do acidente. Mas isto tudo surgiu numa reserva também, de umas francesas que... Foi logo a primeira, foi para aí a segunda reserva. Foi. Pois nós levámos com este problema de água, portanto aconselho a quem esteja num processo de compra ou um processo de remodelação, em filtrações de água, por favor, vocês... Sim, mas isso é... Nós também... Sim, é porque não sabíamos que acontecia. Não, nós comprámos a carrinha, nunca choveu na altura e... Depois também teve na oficina do... Depois teve na oficina, do Fernando, aquilo também era tapado, não apanhava. E depois houve uma depois na altura de pai de fevereiro, março, começou, é a altura em que começa a chover mais, as raparigas dizem que chovia dentro da carrinha e nós assim, como assim? Não pode. Mandei-nos um vídeo. Ela mandou-nos o vídeo e estava a chover ao pé da zona do condutor e nós, como assim está a chover? Depois. E olha, primeiro achávamos que era da claraboia, trocou-se a claraboia, continuava a chover. Depois achávamos que era das borrachas. Outra vez. Depois achávamos que era as borrachas ou os silicones onde assenta a fibra que já pudesse estar gasta e estava na realidade que o Hélio mostrou-me. Continuava a chover. E depois trocámos o vidro. Até que o Hélio disse, olha, vamos arranjar forma de trocar aqui este vidro da frente, porque nós temos no seguro temos isso incluído. Conseguimos trocar, ele verificou que as borrachas dos vidros estavam realmente gastas e aquilo já não estava lá a fazer nada. E ele colocou o vidro da frente com umas borrachas novas e problema resolvido. Exato, isto quer dizer que vocês até podem estar muito atentos e levar os mecânicos e levar pessoas que conhecem na compra da carrinha, mas de facto há problemas que só vão aparecendo depois de utilizar a carrinha, não é? E foi isso que nos foi acontecendo. E às vezes podem ter comprado a carrinha sem problemas. E devido aos anos, que se for uma carrinha com quase 30 anos, por exemplo, pode ter sido um problema pode aparecer depois. Exato, pode ter sido um problema que nunca tenha aparecido e que agora apareceu. Olha, apareceu connosco, se calhar começámos a andar mais com ela, ou então, olha, tinha que ser agora nas nossas mãos. Sim, portanto, o primeiro ano foi um primeiro ano de teste, de adaptação. Portanto, conseguimos nos adaptar muito bem. Eu, depois de uma reflexão desse ano, sinto que nós estivemos muito bem. Para o primeiro ano e para quem nunca tinha uma experiência destas. E o que nós tentamos fazer nas nossas carrinhas é quase tudo incluído. Sim, sim. Com, não vou dizer um serviço premium, né? Porque eu não ando na carrinha a conduzi-los, mas pá, nós tentamos ter lá tudo logo, ou seja, as pessoas quando pagam o valor da carrinha já vai com as roupas da cama, as toalhas, sim, vai com isso tudo incluído. Porque, pelo menos na minha visão, quando nós reservamos um quarto do hotel,
E Por depois exemplo, tem as toalhas, às vezes há uns que têm roupão, Sim, há outros que sim. têm, claro que têm sempre roupa da cama, né? Eu não alugo um quarto num hotel e depois o hotel diz, olha, se quiser agora mais a roupa da cama, são mais 20 euros. Sim, eu não Se quiser critico. toalhas... Há pessoas que fazem. Claro, é o negócio deles, eu estou a dizer o nosso. Sim, Eu sempre sim. olhei do tipo, ok, isto é quase como se fosse um hotel com 4 rodas. Portanto, eu quando Claro. alugo um quarto de hotel, aquilo está lá já, a roupa da cama, as toalhas, só não temos roupão, porque acho que também não faz sentido, né? Senão mandava fazer um roupão a dizer mal o campers, e é mais... E temos o sal, o azeite, a pimenta, temos lá várias coisas, temos inclusive jogos e tudo. Sim, eu compreendo o que tu estás a dizer e concordo. Não. E outro aspecto é que a maioria dos nossos clientes são estrangeiros. Os estrangeiros não Sim, não vão vêm... trazer toalhas, não vão andar com roupa da cama dentro das malas. E claramente que isso é uma oportunidade de negócio, que é, ok, eles não têm, portanto eles vão ter que adquirir. Portanto, claramente que eles vão ter que comprar este pack os packs de lençóis. Epá, não discordo quem o faça, porque é sempre uma maneira de ir buscar mais dinheiro. Mas a nossa política é englobar isso no nosso serviço. Por isso é que também praticamos preços mais elevados para contrabalançar Sim, um bocadinho mais. Também, atenção, a Mariana diz isto e vocês acham que já estamos aí a cobrar 1000 euros à noite. Mas o primeiro ano foi na época alta. Foi dentro da média, euros, foi dentro da média. Sim, nós fizemos estudos de mercado. Nós já falámos sobre isso no outro episódio. Fizemos o estudo, nem foi muito para cima nem muito para baixo. Foi a média, não vale a pena. Foi a média, sim, é aquilo que nós achamos que vale, não é? Para também sermos justos. Não, na minha opinião vale mais. Vale sempre mais. Sim, mas nós temos de ser realistas. Justos. Temos de ser realistas e ser justos, não é? Acho que não vale a pena ser ganancioso e... Sim, não. Pronto, e depois deste ano e deste verão, chegámos a uma faturação de 9.500 euros. Sim, perto disso. Atenção, 1.300, 1.400, faturação não é lucro. Porque, teria que ir ver, mas ronda entre os 9.300 e os 9.500. Faturação, sim. Sim, de faturação. Não estou a dizer de lucro, porque depois de lucro teríamos de tirar todas as despesas que tivemos com a carrinha. Todas as despesas que tivemos algumas. E depois fomos fazendo uns melhoramentos. Portanto, isto estava-vos a dizer há bocado, que em todos os check-outs, que agora a maioria dos check-ins e check-outs é o Luís que faz, que está encarregue disso, porque para além disto nós temos os nossos trabalhos. Não sei se já dissemos aqui, mas acho que não. O Luís não. Eu disse há bocadinho que sou personal trainer, a Mariana trabalha em marketing, agora está mais ligada à gestão de projetos, mas temos um trabalho para além disto. Neste momento eu sou a pessoa que tem, mesmo este ano e o ano passado, tem flexibilidade de horários, porque posso marcar os treinos com as pessoas para, olha, tenho aqui um check-in amanhã ou na próxima semana. Sim, consegues agilizar a tua agenda. Vou agilizando a minha agenda e vou tentando... Pá, já eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 6, porque trabalho num escritório, portanto, tenho ali aquela responsabilidade. O que eu tento fazer sempre, e na altura, no primeiro ano, o que eu fazia sempre era os check-outs, porque era depois do meu horário de trabalho e o Luís fazia os check-ins. Este ano, como já temos as nossas 2 carrinhas, mais 3 carrinhas de gestão de aluguer na Campergest, pá, já não dava para... O Luís também teve que abdicar ali um bocadinho do seu tempo a nível de treinos. Sim, para conseguir responder aqui a esta necessidade. E pronto, e agilizámos-nos um bocadinho, porque às vezes as pessoas que olham para mim questionam, mas eu achava que tu só trabalhavas nos teus negócios pessoais. Não. Era bom. Portanto, nós temos uma marca de roupa que é a coisa linda, que eu estou com esta camisola que é uma criação da Mariana. A voar, o tempo passa a voar. Por acaso até também tatuei esta frase, que o Luís não gosta muito. Não tenho nada a dizer sobre isso. Mas, ou seja, temos o nosso negócio das camisolas, temos agora a Malu Campers e a Campergest. Depois temos os nossos projetos, depois temos os nossos trabalhos. Depois temos os nossos trabalhos. Mariana tem o dela numa multinacional. Na multinacional. Sim. E pronto, eu sou personal trainer e a questão é tentamos agilizar o máximo que podemos. Sim, é isso. Isto para dizer que... Ou seja, para nós queremos atingir aqui o nosso objetivo, que é chegar à liberdade financeira, chegar ao ponto de termos só os nossos negócios pessoais e trabalhar para nós temos que passar por esta fase. Portanto, temos que dedicar tempo, por mais que queiramos ir sair à noite, ou ir estar com os nossos amigos, com a nossa família. Claro que temos que agilizar. Às vezes é mais complicado, assim, nós também não nos privamos assim tanto, né? Não nos privamos. Mas às vezes é complicado, às vezes há um almoço ou um jantar e às vezes somos aqueles que chegam um bocadinho mais atrasado. Porque tínhamos um check-out marcado para as 7 e eles aparecem-nos às 8h30. Sim, ou aqueles temos que sair também, já te aconteceu. Sim, já aconteceu várias vezes eu ter que sair a meio de um almoço ou de um jantar ou de um convívio porque tínhamos um check-out às 4 da tarde.
E... Pronto, é isso. É agilizar aqui também um bocadinho isto. Mas pronto, também não estamos aqui a chorar. Foi a vida que nós escolhemos. Eu adoro fazer sim, isto. eu também adoro. Não, claramente, isto para dizer Eu adoro que fazer isto. para conseguirmos, às vezes as pessoas, imagina, querem as coisas todas muito rápido. E eu era assim, eu era um bocadinho assim. E ainda sou. Que é... Há coisas que levam o seu processo, ponto. exatamente, sei lá, por exemplo, comprar outra carrinha. Eu quero muito comprar outra carrinha. E eu quero já, eu quero isto para amanhã. Sim, mas às vezes pode não dar. Mas Simples. o Luís é aquele. Mariana, as coisas têm o seu tempo, tem que ser com calma. Pois a Maria, por exemplo, isso aconteceu agora mais na segunda carrinha. Sim, Que fomos ver muito mais carrinhas do que, por exemplo, a Malu. sim. E a Mariana ficava, achava mesmo que era esta. E eu dizia logo todo feliz. E ainda bem que não é esta, porque se não é esta é porque vamos apanhar uma, se calhar ainda melhor lá mais para a frente. E aconteceu. Nós fomos Sim. ver 3 carrinhas, houve uma delas que ainda fizemos para aí 1 hora de viagem. Pois foi, é verdade. E, Mas isso aqui é para outro episódio também. e chegámos ao final, fomos buscar a White Pearl, que fizemos bem mais do que 1 hora de viagem. Pois foi. Mas foi. Não estávamos à espera que fôssemos encontrar uma carrinha assim. Pois não. Mas pronto, Mas isto para vos correu bem. dizer que acho que. Pá, eu adoro pessoas empreendedoras, gosto mesmo, é algo que eu gosto muito de falar sobre isso e incentivar as pessoas, aquelas pessoas que me dizem, eu adorava ter abrir uma loja, um negócio próprio, eu tenho jeito para isto. Pá, façam. A sério, façam mesmo. Vai custar, vai. Eu acho que nada é concretizável se não houver dedicação, tempo e amor por aquilo que estamos a fazer. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, e eu tive uma fase pessoal na minha vida que deixei de ter motivação, deixei um bocado de lado um dos projetos principais que me dava muita pica para fazer, que era a coisa linda, e quando eu deixei de ter essa motivação e desliguei-me disso, claramente que eu vi um decréscimo nas vendas, vi problemas a acontecerem na marca, portanto, comecei a perceber que realmente, se nós não damos dedicação e não damos o nosso tempo a isto, as coisas não avançam. Claro que não. Não avançam. Portanto, a sério, não desistam daquilo que querem atingir. Se querem comprar uma caravana, modificá-la, o objetivo, sei lá, se o vosso objetivo é ter mais que uma caravana ou só viver disto, pensam, reflitam, tentem arranjar recursos a médio ou a longo prazo ou a curto prazo, mas acho que o mais importante é manterem o foco e terem um objetivo e tentarem alcançá-lo. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas o objetivo é que consigam chegar lá. Demora o que tempo demorar, vão ver quando chegarem. Sim, vai às ser vezes super é isso. satisfatório. É um processo. Às vezes há pessoas que têm mais facilidade e as coisas alinharam super bem. Sim, e conseguem logo ao final de 3 meses uma nova carrinha, e há outras pessoas, ou uma nova ou a primeira. Sim, por exemplo, a nossa experiência foi, nós na altura, eu tinha as minhas poupanças e tal, mas eu não queria estar a mexer nessas poupanças. Depois até tive que as recorrer na altura em que fizemos a poupança geral, mas Sim, no início nós não tínhamos dinheiro, nós tivemos que pedir emprestado ao meu pai, que era a pessoa... Como já falámos no episódio exatamente, anterior. no episódio anterior. Fomos juntando dinheiro para ir pagando as coisas todas que foram acontecendo. E com agora com o resultado... Depois com a primeira carrinha, o que nós fizemos o ano passado foi, nós tínhamos os nossos ordenados, portanto os nossos ordenados que tinham que dar para as nossas despesas e ainda pouparmos dinheiro. Porque ainda poupávamos conseguimos poupar e todo o dinheiro que nós fazíamos nas carrinhas ia para a nossa conta poupança e caso fosse preciso mexermos para manutenções, era o dinheiro que ia a carrinha vazia. Exatamente. Para fazer as coisas, ou seja, é um negócio. Nesse ano, ou seja, depois do primeiro ano, portanto, esse ano todo de compra, de faturação, nós não mexíamos mesmo no dinheiro. Eu até me chateava com o Luís, eu estava sempre a contar o dinheiro. Tipo do género. Sim, a Mariana é do tipo, mete um objetivo na cabeça e tem que conseguir o objetivo. Só que às vezes isso também pode não ser bom. Sim, às vezes não é bom. Porque eu ponho demasiada exigência sobre mim e sobre aquilo que eu quero alcançar. E às vezes pode nem ser alcançável o teu objetivo. Sim, às vezes pode não ser alcançável. Pode ser nem alcançável porque a Mariana pode ter aquela ideia na cabeça porque ela achou que aquela ideia podia ser, aquele objetivo era bom. Sim. Mas nem parou para pensar, será que isto é possível, tendo em conta a situação atual? Tendo em conta a pessoa atual que eu sou, por exemplo, a questão de estar desmotivada. Estás a perceber? Sim. Não podes dizer assim, não, eu quero vender 50 mil t-shirts. Mas como é que queres vender 50 mil t-shirts? Estás desmotivada? Se não estás com a mesma, como tu disseste, a mesma pica para fazer isso? Às vezes é questão de, nós vemos a nossa, será que faz sentido este objetivo que eu estou a pôr? E às vezes isso também trabalha-se um bocadinho. Mas isso também, tal como tu, às vezes também acontece comigo. E isso é uma questão de vamos aprendendo.
Sim, sim, tens toda a razão. E de facto que, pronto, depois dessa fase na minha vida, que eu deixei de ter motivação e foi uma fase muito complicada a nível de gestão emocional, hoje em dia, passado 7 meses, esse acontecimento, sinto que só agora é que eu estou a trabalhar para uma estabilidade e para ter força e foco naquilo que eu quero. Houve aqui um momento, portanto a vida não é linear, não é? Infelizmente. Portanto, tem sempre os seus altos e baixos, claro, e aquilo que tu nunca imaginaste acontecer, acontece, pá, e agora é uma adaptação. Pronto, mas... Mais uma vez, é um processo. É um processo, sim. Numa fase inicial estava super bem, Sim. e depois, se calhar, quando a ficha caiu, tu percebeste aí, ok, aconteceu isto, agora estou um bocadinho em baixo, pá, e é perfeitamente normal, Sim, tendo em conta o que aconteceu, acho que podemos dizer. Sim, podemos Pronto, dizer. A mãe da Mariana faleceu em dezembro. Claro que somos super novos, né? Não é suposto uma pessoa perder uma mãe com esta idade. Claro que uma pessoa vai abaixo, né? A Mariana numa fase inicial a ficha não lhe tinha bem caído. Não me tinha caído. Depois quando a ficha cai, se calhar passado para aí 2 meses, 3 meses. E não esquecer que a minha mãe foi... Minha mãe... Para além, ou seja, o meu pai era a pessoa mais negativista daqui, por isso é que eu saio um bocadinho a ele nesse sentido. A minha mãe era uma pessoa muito mais prática, vamos embora, é para fazer, bora. E também me revejo muito nela, mas sinto que aquela pessoa foi tão importante para todos os objetivos que eu alcancei, não é? E para além de ser um pilar da minha vida, que eu perdi desmotivação. E eu sinto que a minha mãe faleceu a dezembro, portanto, de dezembro para janeiro. O meu foco era outro, portanto, o meu foco era a estabilidade emocional do meu pai, a estabilidade emocional do meu irmão, organizar todas as coisas que estivessem à volta, e claramente que eu tive uma pessoa espetacular ao meu lado, que é o Luís, que me conseguiu ajudar noutros aspectos, a manter os nossos negócios, portanto, a estabilizar-me, portanto... É sempre bom também terem alguém da vossa confiança, seja um namorado, um amigo, uma mãe, um pai, uma tia, que vos dê esse push, não é? Tipo, bora, não desistas, vá, o caminho é para a frente, pronto. E sinto claramente que eu consigo me gerir a nível emocional agora melhor, e cada vez melhor, e também depois recorri à ajuda. E claro que me afetou muito porque os meus pais sempre estiveram muito ligados a toda a minha vida. Eles conhecem os meus amigos todos, os nossos negócios, portanto, eram muito incentivadores disso. Mas pronto, depois daquele ano, então, depois deste ano maravilhoso, lá está, que ainda, ou seja, isto foi o ano passado, 2022, não foi? Portanto, em 2022, ao final do verão, faturámos então os 9.500 euros e nós pensámos... Não, ao final do ano. Final do ano, exato. Porquê? Eu estou a dizer isto, não razão, não estou a corrigir, é porque nós tivemos uma reserva muito boa, que nós nunca estávamos à espera, em novembro. Pois foi. Tivemos quase a carrinha alugada durante 2 semanas. Nessa reserva ganhámos quase 1.000 euros. Nós nunca estávamos à espera de conseguir essa reserva em novembro, né? Pois foi. Por isso é que eu digo ao final do ano, porque depois ainda tivemos mais um fim de semana também em dezembro, né? Que é dinheiro. Sim, é Portanto, dinheiro. é que eu digo ao final do ano, nós conseguimos os 9.300, 9.500. Acho que chegou aos 9.500. E pronto. E foi um ano muito bom no sentido em que, ok, mas foi que está aquela meta tipo Mariana, 10.000 euros, mandou para o ar. Por acaso aconteceu e correu. Por acaso, pronto. Sim, e correu bem. Correu super bem. Pronto, ao final do ano, o que a gente faz sempre também é fazer então as revisões de todas as carrinhas. O que é que nós fazemos depois em cada checkout, que acho que tinha inicial e não acabei. Não. Em todos os checkouts nós fazemos, perguntamos sempre o feedback às pessoas, pedimos sempre também improvements, tipo o que é que eles acham que nós devemos melhorar, porque são eles que estão a passar aquela experiência, apesar de que nós já tivemos essa experiência, mas quando são outras pessoas com outra visão, que estão por fora e que vêm experienciar isto... Perguntamos sempre o que é que vocês acham que podia melhorar a experiência. Exatamente. E houve muitas coisas que nós implementámos. Recordas-te de alguma? Assim na Malu, por acaso, acho que não. Porque na Malu nós tínhamos praticamente tudo, sim. Pois, na Malu, acho por acaso... Não houve assim nenhum. Eventualmente, se calhar, o óleo na carrinha, mas isso já tínhamos. Isso já tínhamos também. Não me lembro assim de nada que tenhamos implementado na Malu que não tivesse. Pois, nesta agora é que nós chegámos a implementar, isso não foi? Sim, nesta na nova já implementámos e está no Instagram. Pois foi.
Está no Instagram, temos lá. Quer dizer, a questão das luzes, quando nós metemos as outras luzes, não foi de um... Não, foi depois de nós termos ido até a Aveiro e eu percebi que a carrinha não tinha quase luz nenhuma. E então mandei vir aquelas luzes da Amazon que são com pilhas recarregáveis. Pronto, ok. Por isso é que é importante, que às vezes eu também vejo isso acontecer, que é, compram os carrinhas, transformam e nem experimentam. Depois metem a algar e nem sabem o que era interessante a carrinha ter e deixar de ter. E nós fazemos sempre isso. Nós antes de alugarmos as carrinhas, tentamos tirar sempre uns dias para ir de viagem com elas. Nós fizemos isso no White. Sim, nós fazemos sempre isso. Pronto, ao final deste ano, o que é que a gente fez com o dinheiro? Fizemos as revisões normais que fazemos sempre. Sim, nós chegamos sempre ao final ano. do ano. Há sempre coisas que nós não temos tempo para fazer. Então há tipo uma listazinha que eu vou fazendo. Ok, eu preciso fazer isto. Chega ao final do ano, agora nesta altura, janeiro, também não tem assim tantas reservas. E é a altura em que nós começamos a arranjar tudo o que não dava para arranjar antes. Neste momento nós temos a carrinha Malu parada durante 2 semanas para arranjar um problema que está nos injetores e na bomba. Sim, ou seja, ao longo do... Porque assim, a carrinha no verão não para, não é? O que nós tentamos fazer quando existem estas pequenas coisas para resolver é tentar amenizar a situação. E quando temos um espaço, isto para quê? Para não estarmos a cancelar reservas e a prejudicar também a vida dos nossos clientes. Atualmente o que a gente faz, e isso até podemos falar depois no próximo episódio, é como nós temos a Camperjess, que temos as carrinhas de outras pessoas a fazer gestão e temos as nossas, quando uma falha, ou seja, quando uma está avariada e prejudica a reserva a seguir, nós passamos essa reserva, ou seja, mostramos as hipóteses que temos das outras carrinhas às pessoas e dizemos que podemos transferir a reserva para essas carrinhas. A maioria até agora aceitou sempre. Sim, às vezes, às vezes aquilo que a Mariana está a dizer, o que é que acontece? Às vezes temos um problema na nossa carrinha. Então nós falamos com um dos nossos clientes, a Camperjess, tem a carrinha vaga naquele período e perguntamos, olha, nós estamos com este problema na nossa carrinha, não vamos de todo conseguir ter a carrinha pronta a tempo, claro, a outra também está ocupada. Não é? Sim, é isso. Sim. Agora, se a carrinha tiver disponibilidade, nós falamos com a pessoa e depois transfere-se, ou seja, transfere-se essa reserva diretamente para a carrinha da outra pessoa. Exatamente. Pronto. E agora que temos uma panóplia de oferta maior, não é? Portanto, conseguimos fazer essa gestão. No ano passado, por acaso, não tivemos que cancelar nenhuma reserva. Até, por acaso, houve uma reserva que cancelaram, mas já tinham cancelado. Ou seja, dentro dos 30 dias antes, portanto não foi possível fazer essa devolução ao cliente. Está no contrato do ISK. Exato, sim, está no contrato do ISK. Portanto, nós nunca tivemos um caso destes no primeiro ano. No segundo ano é que tivemos e conseguimos o resolver. Porque já tínhamos a White. Foi a nossa sempre sorte. Já tínhamos a White. Mas pronto, depois ao final deste ano, então depois de termos este valor, não é? E que ficou ali dentro do objetivo que nós tínhamos delineado, pensámos, olha, vamos ter que fazer um novo investimento. Exato. Sim, já tínhamos dito que queríamos comprar uma segunda carrinha. Sim, já tínhamos dito que ao fim, todos os anos gostávamos de aumentar a nossa frota, neste caso. E é engraçado, lá está, quando nós pensámos em aumentar a nossa frota, que todos os anos queríamos, começou a surgir estes pedidos da Camperjess, que depois, por consequência, veio-se a proporcionar no ano a seguir. Portanto, no ano a seguir, para além de termos a nossa Malu, tínhamos outra carrinha, que foi a White, sim. E mais 3 carrinhas de outras pessoas. A ajudar, sim. Portanto, ou seja... E outras carrinhas que ajudámos também a fazerem as coisinhas todas. Por exemplo, a da Eunice, ajudámos a Eunice. Sim, também. Ajudámos outra pessoa também. Sim, também ajudámos, fizemos o logotipo, fizemos a sessão fotográfica. Sim, fizemos isso tudo. Pronto, mas isso podemos também explicar melhor no próximo episódio. Mas isto para dizer que numa retrospectiva desse ano correu super bem, claro que tivemos aqui alguns imprevistos, mas fez com que comprássemos uma segunda, portanto, no ano a seguir, e calma, houve um salto muito grande, porque o custo, ou seja, a primeira carrinha custou-nos 3.000 euros, mais a compra... 3.000 só a carrinha. Sim, a compra foi 3.000, mas ficou... Nós fizemos as contas, ficou com tudo que está lá dentro atualmente, ficou à volta dos 10.000... Mais. 11.000. Ou seja, comprar a carrinha, transformação, legalização e depois mais upgrades que fizemos a comprar coisinhas, mandar na vida da Amazon, por exemplo, as luzes, os tachos, os pratos, os talheres, a roupa de cama, as almofadas que nós mandámos fazer à medida, as capas de edredom, as capas das almofadas.
As almofadas também foram feitas à medida, que tem a tal capa que é como as câmaras hospitalares. Sim, Ou mas eu seja, estou a dizer tudo ficou em 11 mil. Sim, mas por exemplo, tu quando compraste a mala tiveste só dado 3 mil, depois foste dando, não é? Sim, já estou a perceber o que é. Sim, na segunda Nós tivemos carrinha um ano para valor. nós tivemos um ano para dar os 8 mil euros que ficaram a faltar, não é? Ou E se seja, pudesse, dava mais. mas houve um ano para poder fazer Sim, eu essa estou a perceber o gestão. que tu queres Tu em dizer, janeiro, sim. quando compraste a White, não é? Quando fizeste essa compra, tiveste logo a largar ali. Tudo bem que a White já vinha legalizada e já vinha transformada. Sim, Já vinha transformada Se nós por não dentro. quiséssemos ter trabalho em pôr as coisinhas Sim, podemos bonitinhas, alugar assim. estava pronto a Mas ser... foi ali, gastámos ali um bom dinheiro. Até, pronto, Dizemos foi no uma próximo decisão. episódio quanto é que foi. Sim, e dizemos também depois qual foi o nosso passo. Nós demos um grande passo este ano, grande passo sim. em janeiro, portanto foi a compra da carrinha E outra coisa. e outro objetivo nosso que concretizámos, mas poderemos falar no próximo episódio. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer aos nossos ouvintes. É, como disse no episódio anterior, é aquela lenga-lenga habitual. Partilhem com os vossos amigos, coloquem em gosto, avaliem no Spotify também, sigam-nos no YouTube, que também vamos sempre lançar em formato vídeo, ou pelo menos vamos sempre tentando ter este formato. E deixem nos comentários o que é que vocês acharam, mas deem ideias para próximos episódios, o que é que vocês gostavam que nós falássemos. Claro. Temas, às vezes vocês podem querer ouvir uma coisa em específico e se calhar juntando 3 ideias de 3 pessoas diferentes, Sim. podemos fazer um episódio só sobre as vossas questões e pronto. eu acho que é isso. Olha, muito obrigada por terem-nos ouvido. E obrigado pelo vosso apoio no primeiro episódio, que não Sim, estávamos à não espera que estávamos à fosse correr tão espera. bem. Claramente que nós somos um bocadinho envergonhados. O Luís é mais que eu. Sim, só um bocadinho, mas depois isto quando começar, quando sair da casca vocês vão ver. Mas pronto, espero que nos acompanhem. Obrigada. Já sabem, sigam a Coisa Linda _PT Também. no Instagram, Campergest no Instagram e que sigam-nos os Malu Campers. E muito obrigada. Até breve. Até à próxima, pessoal. Tchau.